No mercado financeiro, não faltou gestor suavizando o que representaria a volta do ladrão à cena do crime, como disse Alckmin. O Lula moderado, mais ao centro e até com responsabilidade fiscal, foi uma invenção da velha imprensa e vários analistas do mercado desejaram acreditar nessa farsa. Agora que nomes como Mercadante, Manteiga, Boulos circulam como fortes potenciais ministros ou lideranças influentes na futura gestão, o mercado acusa o golpe. Tucanos, que achavam que levariam Meirelles e Armínio Fraga ao digitar o 13, começam a ter um encontro com a dura realidade. As primeiras sinalizações do novo governo preocupam, disse um dos maiores e mais brilhantes gestores do país, que andava minimizando o risco Lula durante a eleição. E ele não está sozinho. É sempre um espanto como gente com tanto sucesso e dinheiro pode se mostrar tão ingênua. Nunca vou esquecer de um ex-CEO de um banco grande conversando comigo sobre a falácia da Dilma como boa gestora, na qual ele tinha acreditado lendo o Globo. E se o encontro com a realidade na questão econômica vem a galope, no quesito liberdade de expressão ela vem a trem-bala. Não faltam isentões que tiveram vergonha de assumir o voto em Bolsonaro, tendo de encarar a triste notícia de que o Brasil já mergulhou numa ditadura antes mesmo de o ladrão voltar à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, sempre entre aspas. Várias contas, estão sendo suspensas nas redes sociais. Canais são bloqueados no Brasil, desmonetizados, tudo isso pelo crime terrível de ter dúvidas e perguntas sobre o processo eleitoral. É coisa de China, Cuba, Nicarágua, Venezuela, mas está acontecendo no Brasil mesmo, antes do defensor desses regimes colocar as mãos no poder executivo. O Mamãe Falei, aquele que queria pegar a ucraniana pobre durante a guerra, chegou a defender a ditadura alexandrina quando seu colega Monark se mostrou indignado com a censura ao seu canal, por simplesmente reproduzir uma live de um argentino que trazia anomalias estatísticas sobre a urna do Brasil. O MBL se diz liberal, mas defende as práticas cubanas. Já o deputado Marcel Van Hatten, um liberal de verdade, desabafou. Até quando? Há anos o parlamento vem sendo humilhado por decisões monocráticas e inconstitucionais de outros poderes. Agora, parlamentares e cidadãos brasileiros estão sendo censurados, mas a Câmara nada faz. Estamos de joelhos diante de outros poderes e isso é vergonhoso. Não por acaso um deputado petista quer espalhar bustos de Alexandre de Moraes pelo país, como os stalinistas faziam com seu líder. É justo, afinal o imperador Xande foi o principal responsável pela volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, seu ex-chefe. Tudo bem, muito escancarado pelo viés, mas devemos fingir que as instituições funcionam de maneira perfeitamente republicana em nosso país, pois duvidar disso pode render censura ou até prisão, não é mesmo? A boa notícia é que nos Estados Unidos, onde também vimos eleições suspeitas contra Trump, os republicanos começam a virar o jogo nas eleições de midterm, do meio turno. Ainda falta apurar alguns votos, pois os americanos não são tão velozes quanto o TSE, em que pese eles terem mandado o homem à lua ainda na década de 60. Mas os republicanos devem mesmo controlar pelo menos a Câmara e talvez o Senado. Com uma apertada maioria, é verdade. O fator de decepção ficou por conta do voto jovem. Jovens universitários são os principais alvos da doutrinação ideológica esquerdista, representam o grosso desse movimento woke. Falta experiência na vida, boleto para pagar, maturidade. Mas com o tempo, eles devem acordar dessa lavagem cerebral e se dar conta de que a esquerda é um grande engodo. Com o tempo, eles assimilam o recado do meu governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, reeleito na Flórida, que desceu a lenha nessa turma lacradora. Com o tempo, até os gênios milionários do mercado financeiro podem entender que Lula jamais foi ou será um moderado responsável. Eu tenho esperanças. A esperança, afinal,
é a última que morre.